Pai, nós te agradecemos por esse momento e continuamos a declarar, Senhor, que seremos teus discípulos, bons discípulos, que darão bons frutos. Porque, como diz o Senhor, a árvore que não dá bom fruto será cortada, mas a árvore boa é conhecida pelos seus bons frutos que produz. Por isso, cremos que o Senhor em nós, e nós enxertado em ti, daremos bons frutos, porque o Senhor é a verdadeira videira, a árvore frutífera, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá? Então, hoje, nós vamos falar sobre Jesus, o padrão para os discípulos. Voltando a dizer, tá gravando, tá gravando. Nós estamos falando aqui sobre perdão, nós estamos lidando nesse tempo com a questão do primeiro passo, que é os ensinos pastorais mesmo, aqueles primeiros passos da fé. Eu sei que aqui tem pastores, tem líderes, mas eu gosto sempre de começar, porque muitas vezes, querido, e agora eu digo como pastor, tive a oportunidade de ter um discipulado bom, tive a oportunidade de fazer um seminário, né, assim dizendo, sobrevivi a muitas coisas que aconteceram, né, dentro dessas estruturas, porém, a gente tem uma base bem legal da vida e obra e da pessoa de Jesus. Mas o que a gente vê que muitas vezes, querido, não é estou dizendo que precisa-se de um seminário para você ser pastor, mas tem muitas vezes que somos levantados por Deus mesmo, porém não tivemos um mentor que nos ensinasse os princípios básicos da fé. E como nós trabalhamos nessa área de principalmente guerra, batalha espiritual, e a maioria que está nos seguindo, né, eles têm essa vertente de cura, de batalha, de guerra, de profético. É até lógico que se não tivesse nessa base, eu acho que não aguentaria, né? Nossos ensinos, eles estão bem ligados a isso, acharia loucura tudo que a gente ensina. E aí entra um grande problema. A gente já teve várias vezes esse tipo de problema na igreja, porque pessoas que fluem nessa área, principalmente do profético, mas não têm a base dos fundamentos da pessoa de Jesus. E aí, irmão, é tanta confusão dentro da igreja, tanta confusão no ministério profético, porque uma coisa é, o Senhor está me mostrando, o Senhor está me falando. Beleza, querido, o Senhor está mostrando e falando, porém, a palavra é a nossa a nossa diretriz, é o nosso plumo. Então, o Senhor pode estar, a gente pode estar tendo sonho, visão, revelação, o que for. Porém, se isso foi contra a palavra, sai fora, já rejeita. Então, eu tenho que ter uma base muito forte da pessoa de Jesus, dos fundamentos bíblicos, das ordenanças bíblicas, para que eu possa fluir em uma dimensão profética com excelência. E é aqui que muitos, e aí eu vou dizer agora, graças a Deus, hoje eu tenho como que eu posso falar, uma liberdade de pregar tanto em ministérios que são ministérios proféticos, ministérios apostólicos, porém, eu tenho uma abertura hoje para ministrar em igrejas congregacionais, igrejas chamadas tradicionais. Né? Por quê? Porque hoje uma base de ensino. E aí a gente colocando dentro dessa questão de igrejas tradicionais, como nós nomeamos, né? Igrejas que não fluem no profético, no apostólico, eles rejeitam um pouco, principalmente a libertação e o profético, por causa de um tanto de loucura que é feita em nome de Jesus. E que realmente, que é loucura, não tem nada a ver que, não, é porque é coisa louca. Não, não, é loucura, de insanidade, de heresia. Eu já participei de muitas, já vi muitas coisas em nome de Jesus. Então, por isso a gente precisa ter uma base muito constante. E aí nós temos ensinado primeiro os fundamentos bem básicos mesmo da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, da salvação. Né? E a gente está com essa temporada aí para a gente ir aprofundando mais. Amém? Louva a Deus por cada um de vocês aqui que tem permanecido fiel. Que o Eterno te abençoe ricamente. Então, Filipenses 2, do 5 ao 9. Filipenses 2, do 5 ao 9.
5 ao 9, 5 ao 9. Filipenses 2. Vamos lá. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Essa ministração já fizemos já tanto no Mentoria quanto no YouTube. Então essa tomada de Jesus, saindo de Deus, se assemelhando realmente à figura do homem e tomando o lugar do homem, volta-se agora a estar à direita de Deus. João 13, Evangelho de João. Evangelho de João 13, 14 e 15. Diz assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deve lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. João 14, 12. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ah, 14. Isso. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, Efésios 4:12. Diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É interessante quando ele fala varonilidade, não é uma questão de caráter, é uma questão de gênero mesmo, entendeu? Do varão humano, da humanidade de Cristo. Para que a gente cresça até essa obra da humanidade de Cristo mesmo. Eu vejo muito profundo esse texto. Vamos lá. Jesus é a expressão do propósito de Deus para nós e o seu caráter sobre e suas obras. Então, vamos lá. Todo mundo preparado aí? Na lição anterior, aprendemos que ser discípulo de Jesus é voltar ao plano original de Deus para nós. E esta é a ordem e missão que Jesus deu à sua igreja: fazer discípulos. Lembre-se, querido, aqui eu não estou falando desse contexto frenético que muitas vezes entramos como igreja, esse modelo frenético de ganhar pessoas, mas eu estou dizendo de discipular pessoas. Porque muito mais do que ganhar é discipular. Porque, irmãos, eu estou abrindo esse parênteses aqui porque hoje eu vejo que a igreja dos desviados é maior do que a igreja dos que estão dentro da igreja. Por quê? Porque nós viemos com essa onda de jogar todo mundo para dentro de um prédio e não damos conta de discipulá-las, não damos conta de ensiná-las a obedecer os mandamentos. E aí depois, o que acontece é, essas pessoas estão lá fora, desacreditada de líderes, desacreditada de pastores, desacreditada de igreja e desacreditada de Jesus.
pegando essa base que nós estamos falando, que os discípulos é semelhante a Jesus, ou tem que imitar Jesus, todas as nossas deformações, preste atenção nisso, faz com que as pessoas vejam Jesus de uma forma diferente. Sabe qual que é o texto bíblico que eu uso disso? É quando Jesus está voltando do Monte da Transfiguração, e aí Jesus vê uma confusão com os discípulos dele, que tinha ficado. Jesus subiu só com 3, e tinha um monte de discípulos. E aí estava uma maior confusão. E aí veio um homem falando: Senhor, eu trouxe aqui o meu filho para ser curado, para ser liberto, e os teus discípulos não conseguiram libertar, não. Não deram conta. Mas até aí tudo bem. Sabe o que me chama a atenção? É depois. Ele diz assim: Senhor, se você puder fazer qualquer coisa pelo meu filho, se você puder ajudar o meu filho, e Jesus olha e fala assim: mas se eu puder? Como assim, se eu puder? Por quê, querido? Porque aqueles discípulos não pôde. Os discípulos não conseguiram. E isso refletiu para Jesus. Ó, os teus discípulos não deram conta. Se o senhor conseguir, talvez o senhor também não dê conta, porque eles deram conta, às vezes é porque o senhor não dá conta. Então, assim, às vezes as nossas mazelas como cristão refletem para a pessoa de Cristo. Então, as pessoas veem Jesus através de nós. A gente quer que as pessoas, e tem um ditado infernal, que eu falo que esse é um ditado infernal. Olha para Jesus, não olha para nós, não. Isso é do inferno, querido. A gente tem que falar como Paulo. Olha para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Pode seguir os meus exemplos, porque eu estou seguindo de Jesus. Essa é a maneira mais tola, mais diabólica de dizer: eu não obedeço o evangelho, mas você precisa. Eu não obedeço Jesus, mas você tem que obedecer. Não, que tolice é essa? Não existe isso. Aí a gente pode falar com Paulo: eu não cheguei na perfeição, porém eu busco. Eu não sou perfeito, não digo que eu sou perfeito, porém estamos no processo e eu estou andando. Então, para com esse negócio, olha, faz aí, siga Jesus, não olha para o homem, não. Quantas vezes nós fazemos isso? Aí, irmão, você tem que estar na igreja, mas você não pode olhar para o homem, não. Você tem que ir lá por causa de Jesus. Não, querido, eu estou na igreja por causa dos homens. Porque se eu não tivesse por causa dos homens, eu estaria em casa. Em casa eu consigo falar com Jesus. Em casa eu consigo ouvir Jesus. Em casa eu consigo fazer. Prova disso é esse ano, né? Todo mundo aí ouvindo Jesus em casa. Porém, meu irmão, a igreja é o lugar da comunhão com os irmãos. A igreja é o lugar de estar com os irmãos. A igreja é o lugar de ver os irmãos. A igreja é o lugar de se assemelhar com os irmãos. A igreja é o lugar da comunhão. Por isso lá nós celebramos. E depois nós cultuamos. Amém? Então nós precisamos entrar dentro desse contexto aí para que não caiamos em engano. Amém? Esta é a ordem da missão que Jesus deu à sua igreja, fazer discípulo. O discípulo é o trabalho do Espírito Santo de Deus. O discipulado é o trabalho do Espírito Santo de Deus, restaurando a sua imagem e semelhança em nós para a multiplicação de vidas. O desejo de Deus é que a igreja seja formada por discípulos, muitos filhos parecidos com Jesus. Nesta lição, iremos aprender a reconhecer Jesus como mestre. Um discípulo precisa ler a Bíblia e ver Jesus como seu modelo de vida. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos, meu irmão, é mergulhar nas Escrituras. Discípulo que não lê Bíblia não quer ser discipulado. Lembra que a aula passada a gente falou, ó, quem não quer, meu irmão, não adianta. E uma das questões é, você quer ser discipulado? Você tem que mergulhar na Bíblia. Como que você vai ensinar alguém espiritual que não come das coisas espirituais? Essa pessoa nunca vai ser espiritual. Primeiro, Jesus é o meu exemplo. Diz assim, tanto na matéria plano de Deus quanto em nossa lição passada, estudamos que Jesus é a expressão do propósito de Deus para nós. Releia esse texto, Romanos 8, 29, Colossenses 1, 15 e 3, 10 e Hebreus 1, do 1 ao 3, tarefa aí para você fazer depois, durante a semana. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ele se tornou o propósito de Deus para mim. Morreu pelos meus
pecados, ressuscitou, foi exaltado e voltará. Releia aí a lição 3, o plano de Deus, para você ter uma concepção maior. Sabemos que Cristo morreu na cruz para nós, para nos salvar. Está separado aqui. Para nos salvar dos nossos pecados. Mas a igreja precisa se lembrar de que a vida dele na terra foi uma expressão do propósito de Deus para nós. Então preste atenção, querida, a vida de Jesus na terra foi o exemplo do homem. Então não use aquela desculpa. Ah, mas Jesus era Jesus, né? Imitar Jesus, mas Jesus é Jesus, irmão, não tem como. Não, ele veio como homem, sofreu como homem, viveu como homem. É lógico que ele não tinha natureza pecaminosa, porém, nele, essa natureza pode também ser morta em nós. Então, essa ideia que o homem não pode viver sem pecar, isso é uma mentira do inferno. Nós temos que viver sem pecado. Nós temos que buscar esse tipo de santificação. Jesus, no tempo em que viveu fisicamente na terra, se fez o modelo do propósito de Deus para a nossa vida. Filipenses 2, do 5 ao 9. A gente já leu já, né? Jesus abriu mão dos atributos de Deus para viver, viver como um homem. Uma parte do ser divino se fez filho de Deus e filho do homem, o Deus homem. Mas em todo o tempo, mesmo ainda sendo Deus, escolheu viver apenas na limitação da natureza humana, para nos dar um exemplo. Leiamos os textos bíblicos abaixo para fundamentar mais ainda o princípio do discipulado como propósito eterno de Deus e enxergar em Jesus a expressão desse propósito. Então, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Lucas 6,40. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, do 21 ao 23. Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20, 21. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 3, 14 e 15. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. João 14, 12. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse é um texto chave, né? 1 João 2, 6. Pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. 1 João 4, 17. Filipenses 2, 5, lemos também. A gente vê que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, 1 e 2. Jesus viveu na terra como homem cheio do Espírito Santo e se fez o padrão supremo e absoluto para os discípulos do caminho. O molde desse mundo, ou o molde de Jesus. Qual é a minha imagem? Esse é o segundo ponto. Que molde, que forma eu tenho? Do mundo ou de Jesus? Lembre-se, Romanos 8, 29. Os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Veja, querido, que essa é a forma que o Senhor nos tem. Esse como diz, predestino é para que possamos ser a imagem de Jesus. Precisamos entender isso, porque às vezes nós damos tanta desculpa e nos apoiamos tanto na questão que somos imperfeitos. Irmãos, nós somos imperfeitos quando éramos velho natureza. Eu não entendo essa ideia que ainda adquirimos, não entendo isso,
que as pessoas ainda, estando em Cristo, querem permanecer como não se tivesse. E a luta do apóstolo Paulo sempre foi essa. Peraí, meu irmão, se eu estou em Cristo agora, eu tenho que ser uma nova criatura. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu matava, eu não mato mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Porque tem que acontecer algo. Agora, eu sou de Jesus e nada aconteceu na minha vida? Eu sou de Jesus, mas eu pareço com o mundo? Eu sou de Jesus, mas ainda eu sou a velha natureza? Não, eu não estou em Jesus. Porque, como diz o texto, se eu estou em Jesus, eu ando como Ele. Se eu estou em Jesus, eu faço como Ele. Se eu estou em Jesus, eu vou ser a imagem dEle. Porque a ordem de Deus é que Ele nos predestinou para ser a imagem do Seu Filho. Temos que alcançar agora a medida de Jesus. Para com esse papo fiado aí, que você é homem, aí você é humano, errar é humano. Não, querido, errar é diabólico. O pecar é diabólico, não é humano. A natureza humana não foi feita para o pecado. Ah, porque, sabe, a carne é fraca. E com coisa que o pecado é vitamina para te deixar bombadão, né? Então, para com isso, meu irmão. Isso não existe mesmo. Precisamos lutar muito severamente contra essas coisas e contra essas, como que eu posso dizer, contra esses sofismas. Eu não estou dizendo que você, no processo, não vai ter erro. E por isso, o próprio Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo diz isso, o apóstolo João. Se porventura você pecar, você tem um advogado. Então, o pecado não é uma prática diária do ser humano, é um erro de percurso. Bem, não é uma prática, é um erro. Então, vamos lá. A expressão serem conforme é a palavra grega simorphos, que significa terem a mesma forma, serem formados, moldados. Então, o propósito eterno de Deus é que eu seja conformado, moldado à imagem de Jesus. Isso é ser discípulo dele. Romanos 12, 1. Esse é o texto que eu amo, né? Vamos lá. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta a forma ou a imagem desse mundo. Não admita, perdão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19. Toda forma do mundo e do diabo deve sair da nossa vida para dar lugar à forma de Jesus em nós. Isso é discipulado. Então, discipulado não é você passar conhecimento. Discipulado é você transformar uma pessoa. Ah, mas não é o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo em nós. Então, o que é, querido, o discipulado? É você fazer com que essa pessoa tenha a mesma forma de Jesus, através da palavra. Porque tem um monte de gente que tem conhecimento. Tem um conhecimento vasto. Quantas vezes a gente já viu, né? Mendigo na rua, bêbado, pessoas. Não, tira o mendigo aqui. Pessoas bêbadas, viciadas, destruídas, que ele dá um show de Bíblia. Né? Lê a Bíblia de capa a capa, porque cita um monte. Mas espera aí, o que essa Bíblia fez na vida dessa pessoa? Nada. Então esse conhecimento é um conhecimento infrutífero, meu irmão. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa. Não adianta você conhecer a Bíblia de trás para frente. Não adianta você citar um monte de versículo se essa palavra não transformar você à imagem de Jesus. Quantas vezes a gente vê na igreja isso, né? Aqueles irmãos que falam e que não sei o quê, mas você fala assim, meu Deus, que se um versículo desse entrasse na cabeça desse infeliz, as coisas seriam melhor, né? Então, o que nós precisamos entender? Que precisamos ser formados pela palavra. Precisamos ser amoldados pela palavra. Não só conhecer a palavra. Precisamos ser transformados por ela. Hein? Toda forma do mundo e do diabo... Jesus. A palavra grega transformar-se significa passar por uma metamorfose, uma mudança de forma. Uma mudança de forma. E a palavra mente no Novo Testamento não tem sentido técnico que a palavra adquiriu na filosofia grega. É o mesmo que coração.
Os cristãos restaurados na conversão ou ao relacionamento com Deus mediante Cristo pode ter a mente de Cristo, porque foram criados à imagem de Deus. Então, a forma grega, romântica e filosófica fala mente como coração, só o sentimento. Não, ele está dizendo agora das expressões, a figura de Jesus. Esse cara aqui mesmo, aqui, que eu não vou falar o nome, não vou tentar falar, né, porque senão vai virar até figurinha, do vinho novo, odres novos. A forma, o molde de Cristo deve renovar a mente, o coração do discípulo, a fim de que ele experimente o melhor de Deus. A boa e agradável e perfeita vontade ou propósito de Deus para a minha vida é que eu seja transformado, trocado a imagem do mundo pela imagem de Jesus. Sermos discípulos de Jesus é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para todos nós. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos meus desejos de outrora, da velha natureza, quando vivia na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também, vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele está lá em 1 Pedro 1, dos 14 ao 16, ou seja, é um ornamento. Olha, como filhos obedientes, não se deixe andar pelos desejos de outrora. Então, se você é filho de Deus, você não pode andar como andava antigamente. Isso é inconcebível, meu irmão. Não tem cabimento. Amém? Você brinca de lei. Terceiro ponto. Em que eu devo ser semelhante a Jesus? Efésios 4, 12 ao 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. Uma visão bíblica ampla nos ensina que o Pai deseja me fazer semelhante a Jesus em seu caráter e nas suas obras. O que é caráter? O caráter de uma pessoa pode ser entendida como a sua imagem, aquilo que vai sendo impresso em nossa alma e visto por meio de nossos hábitos, palavras, decisões e ações. Igual a forma, a imagem, o caráter que Deus quer restaurar em mim. Ele quer formar o caráter de Jesus e restaurar a sua imagem. Nosso relacionamento com o Mestre e com os outros irmãos mais maduros que estão no mesmo caminho é o que vai formando a imagem de Deus em nós. Isso é discipulado. Então, veja, querido, mais uma vez eu vou dizer isso. Nós entendemos como discipulado o tempo que eu passo ensino para as pessoas. Não, discipulado é essa transformação que nós vamos também, juntamente com o Espírito, levando outras pessoas. Então, quando eu digo que eu sou discípulo de Jesus, é que eu estou sendo transformado pela caminhada com Ele e também fazer discípulo é fazer com que outros andem nessa caminhada para ser transformada por Ele. Então, caráter é a tradução da palavra grega character, que vem do verbo characer, que significa imprimir ou gravar. A sua etimologia é mais rica e preciosa. A ideia é o que há em nossa alma ou espírito vai imprimindo em nosso caráter como uma gravura ou estampa. Então, aquilo que tem dentro de mim, as minhas ideias, vai imprimindo em mim, fazendo com que haja uma atmosfera ou uma liberação. Caráter é a maneira de ser de uma pessoa. O aspecto mais profundo no caráter de uma pessoa se conhece pelo modo em que reage ante as provas que nós falamos, as pressões, a tentação, a adversidade, a angústia, um tratamento injusto, uma necessidade, como também frente ao sucesso e à prosperidade. Então a gente vai conhecer uma pessoa, querido, não é a pessoa mansinha, né? Olha, meu irmão, tudo bem com você? Mas a primeira pontada que ele dá, ele já grita, já berra, já chuta. Ou seja, como vai mostrar o que está dentro? Você só vai ver o que está dentro de uma pessoa em momentos de dificuldade, de pressão,
Em momentos que nós somos feridos, aí sim mostra e revela o que exatamente está dentro de mim. Hein? Jorge, esse cara aí, isso, esse texto é dessa apostila da formação de caráter desse pastor, esse líder Jorge Milton, não pode ser assim alguma coisa. O caráter é o termo que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir peculiar a cada indivíduo. Caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. O caráter sofre as influências pelo meio que é submetido. Então, como diz, pelas más conversações é corrompido os bons costumes. Está lá na Wikipedia, Enciclopédia Livre. O caráter de um homem é formado pela pessoa que escolheu para conviver. Isso é Sigmund Freud. Vive na reputação. Verdade, pastora. Ou seja, é no balacobaco do dia a dia que a gente mostra quem somos, né? No momento de prova. Por isso, geralmente, o Senhor dá umas provinhas aí para mostrar que coisas que até mesmo nós, às vezes, não sabemos que tem em nós, né? A gente esconde tão bem escondido que nem a gente acha. Só no momento dos balacobacos que a gente vai achar. Fala, nossa, eu sou assim, né? Então, vamos lá. O caráter de Jesus é o seu amor, sua humildade, obediência, submissão, em todos os aspectos. É a sua santidade. Está lá em Filipenses 2,5. O caráter de Cristo em minha vida é fruto do Espírito Santo. É a semelhança do Mestre, santificando-me como discípulo e dando qualidade aos dons. Está lá em Gálatas 5, 19 e 23, né? O irmão aqui está ajudando aí nos grifos, o grifo dos autores, né? Mas amém. A obra de Jesus são os ministérios. Então, o caráter de Jesus é o quê? É a mentalidade, é a humildade, é a obediência, é a submissão. Esse é o caráter. E a obra é o ministério, o serviço, a pregação, o ensino, a operação dos milagres, a cura, que está lá em João. Ai, você, Rebeca, amém, está perdoado. Vai e não peques mais, em nome de Jesus. Vamos lá. Então, a gente tem que imitar o caráter e a obra de Jesus, a imagem e a semelhança de Jesus. A eficácia espiritual das nossas obras depende do nosso caráter. Está lá em 2 Pedro 1, do 4 ao 8, 1 Coríntios do 13 ao 1 a 3 e Mateus 7, do 15 ao 23. E os dons do Espírito são a capacitação para o discípulo fazer as obras de Jesus. Então, a gente vai ver a dependência do caráter e a potência do Espírito. Então, eu sou transformado pela palavra e ativado pelo Espírito para manifestar. Então, dons sem caráter, sem virtude, nos torna totalmente maligno, querido. Eu vejo muitas pessoas buscando primeiro os dons antes dos frutos. Se você tem dom sem primeiro ser transformado pelo fruto, você se torna um feiticeiro de mão cheia. Por quê? Porque dar poder a uma pessoa sem caráter é a mesma coisa você dar um revólver a um menino de 10 anos. Você está dando poder de fogo para quem não sabe usar. É a mesma coisa você colocar um menino de 8 anos e dizer, dirige esse carro. Vai dar problema, vai dar acidente, vai dar morte. Então, primeiro, você buscar os dons sem ser transformado pelos frutos, muitas vezes vai fazer com que mesmo a pessoa que possui os dons se perca. Mas, apóstolo, ele tem um dom do Espírito? Sim, tem um dom do Espírito. Mas o Senhor diz, naqueles últimos dias, muitos dirão, eu curei no teu nome. Isso é dom. Eu expulsei demônio no teu nome. Isso é dom. Eu operei milagres no seu nome. Isso é dom. Nem queridos. Mas aí Jesus diz, mas eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é caráter. Ou seja, você operou no dom, querido, mas o teu caráter não foi transformado. Você não tem parte comigo. Então não adianta você ter autoridade e poder sem primeiro ter caráter. O que nós estamos vendo na igreja é isso. E um dos erros pastorais tem sido isso, querido. Eu falo agora como pastor.
o que nós fazemos? Nós queremos segurar as pessoas através dos dons. Ah, a pessoa chegou, ela quer servir, ela quer fazer, ela fala em língua, ela sapateia, ela gospe fogo, ela sobe nas paredes, ela dá rabo de arraia, ela troveja, relampeia, repangaleja, pronto, vamos colocar lá, mas não tem caráter nenhum. Não tem caráter nenhum. O que acontece? Vai dar problema. Mas ele não tinha dom? Tinha, querido, mas ele não tinha caráter. Por isso o Senhor diz, você vai poder assumir o ministério depois que você foi provado. Porque é só depois que você for provado que você vai ver se você é aprovado. Amém? Então, por isso que não pode colocar neófito, pessoas novas. Porque uma coisa é quando eu me converto, vai ter dons. Mas esse dons, às vezes, se torna algo descontrolado. Por isso essa pessoa precisa amadurecer no caráter de Cristo para poder operar com os dons com precisão. Amém? Então, é isso aí. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos, declarar as virtudes e a potência do nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos para terem o caráter, a vida e a obra e a potência de Jesus. Que nós possamos ser aperfeiçoados a cada dia para romper e prosperar em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. E assim que eu conseguir aqui, eu mando para vocês a nossa apostila.